A repercussão das manifestações de Bolsonaro no 7 de setembro foram as piores possíveis para Bolsonaro porque consolidaram a percepção que ele está enfraquecido. E o próprio Bolsonaro turbinou essa percepção cometendo um erro fatal ao se distanciar da campanha de São Paulo. Como o Bolsonaro não sabe se apoia Nunes ou se apoia o Pablo Marçal, com medo de ser associado a uma derrota, o que enfraqueceria juridicamente, o Bolsonaro abriu um vácuo de espaço, ou um vácuo de poder, que o Tarcísio de Freitas assumiu. E o Tarcísio, ele tem usado toda essa campanha em São Paulo como uma espécie de laboratório para saber o quanto que ele pode se distanciar de Bolsonaro para se cacifar para 2026, fazendo mais ou menos o que o Pablo Marçal já fez. E isso tudo foi promovido pelo próprio Bolsonaro ao não endossar uma das duas campanhas. Agora Bolsonaro se desespera, vê o seu poder minguar e o Tarcísio de Freitas entra com tudo na disputa contra o Pablo Marçal. Porque o que o Tarcísio de Freitas quer? Ele quer o apoio da Faria Lima, que hoje está com o Pablo Marçal. E você vai colocar nos comentários o que você achou. Primeiro ponto, o que você achou da manifestação do Bolsonaro? Segundo, o protagonismo hoje em São Paulo é de Tarcísio ou do Pablo Marçal ou mesmo do Bolsonaro? E o terceiro ponto e mais importante, Tarcísio de Freitas tem condições de se lançar à revelia de Bolsonaro? Concorda que foi um fiasco e tem gostado de ver a destruição do Bolsonaro? Então like no vídeo e se inscreva no canal. Eu quero que você preste atenção nessa fala aqui ou nessa reportagem da Veja, desse governador aliado de Bolsonaro falando que Bolsonaro erra ao não apoiar o Pablo Marçal ou o Ricardo Nunes. Eu acho que essa é uma fala do próprio Tarcísio de Freitas. Do próprio Tarcísio de Freitas. Porque o Bolsonaro, ele se distanciou do Ricardo Nunes. E o Ricardo Nunes só foi à manifestação do Bolsonaro por conta de um pedido do próprio Tarcísio de Freitas. O Tarcísio falou, você tem que ir. Ah, mas eu vou ser vaiado, não importa, você tem que ir. Você tem que ir. Porque mesmo que o Bolsonaro não esteja empolgado com a sua candidatura, eu preciso de você. E o Bolsonaro, ele só apoiou o Ricardo Nunes inicialmente por conta de uma imposição do PL, cedendo ao Valdemar Costa Neto, mesmo diante de todos os apelos dos bolsonaristas, dos apoiadores de Bolsonaro, para que o Bolsonaro apoiasse o Pablo Marçal. O Bolsonaro viu a repercussão da internet, tentou conter o movimento do Marçal, não conseguiu, saiu derrotado e aí depois ficou com o pé em cada canoa. Só que essa hesitação do Bolsonaro vai cobrar um preço muito caro. O Bolsonaro recebeu um apelo do Tarcísio de Freitas. Vamos apoiar o Ricardo Nunes. Porque o Ricardo Nunes não é uma ameaça pra gente. O Pablo Marçal é. Ele vai dominar o seu bolsonarismo. Bolsonaro, acorda! Talvez o Tarcísio de Freitas não tenha dado tapas no rosto do Bolsonaro. Imagina ele dar um tapa no rosto do Bolsonaro, voa a dentadura do Bolsonaro. Uma coisa assim nojenta. Ainda mais o Bolsonaro que tá... A gente viu os vídeos recentes dele. Ele tá aparentemente dopadão de medicamento. Deve estar falando pishman. Não tá conseguindo nem articular a boca. Mas o Tarcísio pediu pro Bolsonaro. Vamos embarcar no Ricardo Nunes. E aí o Bolsonaro falou que é muito cedo para embarcar na candidatura do Nunes. Cedo? Falta menos de 30 dias pra campanha. Como assim cedo? O que o Bolsonaro quer fazer é apoiar o vencedor. Ele quer apoiar o vencedor para não ser associado a uma derrota. Só que ao apoiar o vencedor, ele deixa um vácuo de poder. Vácuo que tem sido ocupado pelo Tarcísio de Freitas. E o Tarcísio está ocupando. Se o Ricardo Nunes vencer, o Bolsonaro não vai ter participação e o mérito vai cair sobre o Tarcísio. O Bolsonaro, na verdade, ele tá se borrando de medo. Ele tá se borrando. Porque ele sabe que o capital político dele enfraqueceu. E agora, em 2024, ele não tá conseguindo botar ninguém em condições de vencer. A não ser naquelas cidades e regiões que o apoio dele não faz diferença alguma. Sem capital político, essa é a conta que ele faz. Com menos capital político, menos pressão ele exerce no Congresso para que ele possa ter a aprovação de algum projeto que o beneficie. E com menos capital político, menos força ele tem de constranger o STF a respeito da prisão. A única coisa que o Bolsonaro quer nesse momento é não ser preso. E uma das formas de evitar essa evidente perda de capital político é não ser associado a uma derrota em São Paulo.
Esse é o medo, por isso que ele se retrai. Só que o Tarcísio de Freitas sabe que essa é a chance dele. E ele já falou pro Bolsonaro, os trackings, que são aquelas pesquisas internas dos partidos, têm mostrado que o Pablo Marçal está estagnado e a rejeição dele está aumentando. Saiu o Datafolha, o Marçal andou de lado, a rejeição dele aumentou e ele é derrotado pelo Nunes e pelo Guilherme Boulos no segundo turno. O Tarcísio celebrou. O Tarcísio foi quem mais celebrou o resultado do Datafolha, porque ele falou assim, a minha aposta pode dar certo e eu vou dobrar essa aposta. Porque se o Ricardo Nunes for vitorioso, eu serei o responsável, porque eu sou o grande fiador. Essa é a grande oportunidade da vida política do Tarcísio, para ele se desgarrar do Bolsonaro. Comprando essa briga e mostrando que eu fiz a aposta certa, Bolsonaro não apostou, eu sou o grande responsável. A vitória é minha. E ele faz uma análise e usa a campanha de São Paulo como sendo um laboratório para mostrar o seguinte, o quão longe eu posso estar de Bolsonaro. Pensando já em 2026. Porque o Pablo Marçal já é independente do Bolsonaro. Ele já está independente. O Marçal peitou o Bolsonaro, peitou os filhos, chamou o Carlos de retardado e o Bolsonaro teve que ceder, e a família também. E se o Marçal quisesse lançar a presidente da República, a revelia do Bolsonaro, ótimo, é o mesmo movimento que o Tarcísio quer fazer. Qual é a minha capacidade para 2026 sem o Bolsonaro? Primeiro que eu estou no Republicanos, então eu não vou ter o constrangimento partidário do PL, não vou ter impeditivos do PL. Se eu tiver condições de disputar 26 como presidente, eu vou, senão eu saio como governador. Essa é a conta que o Tarcísio ainda está tentando mensurar. Só que ele precisa também ficar de olho no Pablo Marçal. Pelo seguinte, o Datafolha, segundo o Thales Faria, mostrou que o Ricardo Nunes tem o apoio da periferia. Mas a Faria Lima tá com o Marçal. E segundo a Folha de São Paulo, a Faria Lima e o mercado já testam o nome de Marçal para 2026. O Tarcísio olha e fala assim, não, pera lá, que é isso, cara? Eu tenho que ser o preferido do mercado para 26. E não o Marçal. Ele tá ocupando espaços que antes eram dominados por nós. Então ele é uma ameaça. Se ele não for contido hoje, ele vai ocupar todos os espaços. E se o Bolsonaro tá com medo de enfrentá-lo, eu não tenho medo de enfrentar Pablo Marçal. Nós vamos pra cima, usando o Ricardo Nunes. Talvez o Bolsonaro não tenha percebido isso. Talvez ele não tenha percebido que ele perdeu o protagonismo na cidade de São Paulo. Hoje o protagonismo é entre Marçal e Ricardo Nunes, dentro do espectro bolsonarista. E existe essa disputa. Nunes, entre Marçal e Tarcísio. Hoje há essa disputa do Tarcísio com o Marçal. Eles estão disputando a atenção na cidade, estão disputando poder, estão disputando a herança e a hegemonia no bolsonarismo e principalmente estão disputando a atenção no mercado. Se Marçal vencer, ele derrota Nunes, derrota Tarcísio e também derrota o Bolsonaro. Se o Nunes ganhar no Marçal, é uma derrota ou é uma vitória do Tarcísio de Freitas, mais do que do prefeito. É isso que está em jogo. Talvez o Bolsonaro esteja com tanto medo que ele não tenha percebido o que aconteceu. E agora já é tarde demais.